Olá pessoal do YouTube, paz do Senhor, tudo bem? Estamos aqui para mais uma postagem bíblica, mais uma temática bíblica. E dessa feita vamos tratar de um tema bem interessante. Vamos falar do capítulo 1 do profeta Daniel. E lembrando a vocês que eu pedi para vocês se inscrever no canal, entendeu? Ao se inscrever, clique no sininho, ali ativando as notificações. Então cada vídeo que eu postar, o que acontece, vocês vão receber a notificação de que eu postei o vídeo naquele momento, certo? E dê o seu joinha, dê o seu like, porque isso fortalece muito o canal. Outra coisa, comente aí embaixo aí nos comentários, certo? Participe aí junto conosco aqui no canal, vamos interagir, tire suas dúvidas, concordem, discordem, façam suas perguntas. E além de fazer suas perguntas, dê suas sugestões de temas, porque aí estaremos sim correspondendo aí ao pedido de vocês. E então vamos começar um estudo sobre o capítulo 1 do profeta Daniel, certo? Então aqui no canal, o que iremos fazer? Iremos a cada semana, entendeu? Postar de 1 a 2 vídeos sobre o livro do profeta Daniel. Isso será capítulo por capítulo. Então estaremos interpretando cada capítulo para vocês. Lembrando que já temos o capítulo 3 aqui no canal. E o que acontece? Você vai lá, entendeu? Isso. Assista lá o capítulo 3 de Daniel. É um estudo muito bom, entendeu? Levamos o estudo para um lado profético, que ficou bem interessante, certo? Então vamos iniciar a nossa temática bíblica. Vamos para o capítulo 1 do livro do profeta Daniel. Deixa eu baixar um pouquinho aqui a câmera. Certo? Pronto, fica melhor aqui a visibilidade. Então vamos lá. Quando a gente fala do capítulo 1 do profeta Daniel, você pode observar que inicialmente o texto já começa colocando Daniel, né, em um cenário que a gente pode vê-lo lá no livro de 2 Reis, no capítulo 24, e em 2 Crônicas 36. Entendam. Porque, observe como o texto começa a dizer. Vamos aqui para a palavra de Deus. Olha o que diz aqui. No terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Vamos entender aqui o seguinte, que o texto é muito claro em colocar esse momento aqui, ó, o capítulo 1, ele coloca o capítulo 1 no reinado de Jeoaquim. Vamos entender um pouquinho. Quando Josias morreu, né, que Josias foi o último rei ali que efetuou uma reforma em Israel, uma reforma religiosa em Israel, e levou Israel realmente a servir a Deus. Só que, depois da sua morte, quem assumiu? O seu filho, Jeoacás. Diz lá em 2 Crônicas 36 que o povo da terra reuniu-se e colocou no poder a Jeoacás, seu filho. Jeoacás só reinou apenas 3 meses. Depois que Jeoacás foi colocado no trono, durante um período de 3 meses de reinado, Faraó Neco veio, o destituiu do trono e colocou no seu lugar a Eliaquim para governar. E mudou o nome dele para Jeoaquim. Então, vejam que houve uma transição aí muito rápida, né, de Jeoacás para Jeoaquim. Aí é onde o livro aqui entra, o capítulo 1 entra no cenário de Jeoaquim, logo após Jeoacás, certo? Então, Jeoaquim, ele reinou um período aí de aproximadamente 11 anos, ele reinou um período de 11 anos, né? Então o que acontece? Reinando ele todo esse período, entenda que quando o Faraó Neco constituiu ali, o Império Babilônico estava em ascensão, né? Então o que acontece? Jeoaquim inicialmente ele era aliado, um forte aliado, aliás, ele era aliado, entendeu? De maneira veemente do Egito. Ele era aliado do Egito.
Só que na ascensão do Império Babilônico, ele conseguiu neutralizar as forças do Egito, mesmo que não conseguindo o Império Babilônico, né? Mesmo que o Império Babilônico não conseguisse totalmente neutralizar ou vencer totalmente o Egito, mas ele conseguiu neutralizar as forças do Egito. E o Egito, ele se afastou, ele saiu de Israel. Por quê? Porque Nabucodonosor neutralizou as suas forças. É isso que precisa ser entendido. Então, foi no terceiro ano, então quando ele neutraliza as forças do Egito, o Império Babilônico, Jeoaquim torna-se servo de Nabucodonosor. Mas o que acontece? Depois de 3 anos ele se rebela contra Nabucodonosor e volta a aliar-se ao Egito. Aí é onde vem, conforme a narrativa de 2 Crônicas 36, é onde vem, vamos dizer, o Império Babilônico, né, onde Nabucodonosor vem e sitia Jerusalém, entendeu? Entra, prende a Jeoaquim com 2 cadeias de ferro, entendeu? E o leva preso. E nesse momento, quem assume o reinado, né, é o seu filho Joaquim, entendeu? Então Joaquim assume o reinado e só governa apenas 3 meses. Mas entenda que depois de Joaquim vem Eliaquim, aliás Zedequias, que é o último rei de Israel, que também rebela-se contra Nabucodonosor, e é nesse momento que, no reinado de Zedequias, que Jerusalém, que o reino de Judá é completamente destruído por Nabucodonosor. Mas voltando ao período de Jeoaquim, Jeoaquim reinou 11 anos. Em 11 anos de reinado, ele foi extremamente ímpio. Não buscou se arrepender. É uma pessoa impiedosa, que não busca arrependimento, que não buscou sensibilizar-se. Não levou o povo a Deus, mas levou o povo ao pecado, ao erro, entendeu? Ao engano, à idolatria. Então vejam que com isso, o povo de Israel cada vez mais ele caía na degradação moral. De tal forma que no período de Jeoaquim, se você começa a observar, é no capítulo 25 de Jeremias que o capítulo 25 de Jeremias acontece no reinado de Jeoaquim, onde ele profetiza que Jerusalém passaria 70 anos, né, os cativos, que Israel, o Judá, o reino de Judá passaria 70 anos cativo na Babilônia. Se você ver o capítulo 36, mostra que Jeoaquim, ele queimou o rolo, o livro que Jeremias, o rolo que Jeremias, né, mandou Baruque escrever e ler diante das pessoas. Quando o rei Jeoaquim sabe disso, ele manda queimar o livro. Então você está entendendo? Então você veja que Jeoaquim ela é uma pessoa que desprezava a palavra de Deus. O problema estava aí. Então foi um reinado tanto de idolatria e de piedade, como de desprezo pela palavra, de desprezo pela palavra do Todo-Poderoso, né, pela palavra do Eterno. Então, e o que me chama a atenção é que foi nesse contexto em que vivia Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Entenderam? Então, Daniel, Ananias, Misael e Azarias viveram nesse contexto. Possivelmente ele alcançou aí os últimos anos aí da vida de Josias, né? Ainda eram, pelo que, segundo alguns estudiosos, eles ainda eram crianças, né? Bebês, né? Ou seja, eles ainda não eram crianças, eles já ainda eram, viveram, né? Nesse período ali, entre aproximadamente aí entre seus 14 anos, ou seja, já eram adolescentes. Então eles viveram aí, né, nesse período. Quer dizer, eles nasceram já ainda no reinado do rei Josias, entendeu? E cresceram vendo uma reforma do rei Josias, levando o povo a conhecer a Deus, mas depois da morte de Josias eles viram também o povo mudar da água para o vinho, vir uma transição de uma espiritualidade com Deus para uma vida de pecado. Entendeu? Então eles viram toda essa transição em Israel. Essa é a questão. Então eles viveram aí nesse contexto, né? No período de Josias, volto a dizer,
eles eram adolescentes, entendeu? Nos últimos anos aí, assim, porque quando foram levados à Babilônia, no reinado de Jeoaquim, no terceiro ano, né? Eles tinham, segundo alguns historiadores, entre 15 e 16 anos, entre 14 e 16 anos, vamos dizer assim. Ao ser levado para a Babilônia, então se você se soma assim, o rei Nabucodonosor veio aqui, segundo o texto sagrado, no terceiro ano, então ele possivelmente estariam ali quando Josias morreu, eles estavam ali com 12 anos, na adolescência ainda, né? Esses jovens estavam ali entre 11 e 12 anos, vou dizer assim, entre 11 e 13 anos aí na adolescência, né? Então o que acontece? Estava nessa idade, muito novo. Então, vê-se que eles vivenciaram a reforma espiritual que Josias fez na nação. Só que teve um detalhe, mas também eles viram o povo cair em um estado de degradação total depois da morte de Josias. Então eles viveram em dois cenários. O primeiro cenário, em um cenário espiritual promovido pelo rei Josias, né? Mesmo que já nos momentos finais, mas viveram, né? De criança a adolescência. E viram da sua adolescência à sua fase adulta, né, Israel passar de um estado de espiritualidade equilibrado para uma degradação moral e espiritual, de desprezo à palavra de Deus, né, e, consequentemente, serem levados para a Babilônia. Então eles viveram em dois mundos diferentes, em duas circunstâncias, em duas situações diferentes. Então, nesse período do rei Jeoaquim, devido à desobediência, né, então Deus pegou e rapidamente permitiu que Jeoaquim assim dominasse Israel. Agora, só que quando ele, nesse momento aqui no capítulo 1, a gente vê que, e se você pega o capítulo 36 e 24, capítulo 36 de 2 Crônicas e 24 de 2 Reis, você vai ver que Nabucodonosor, nesse momento, no momento da deportação para a Babilônia, neste momento, o que acontece, você vai ver que Nabucodonosor ele só levou o melhor da terra. Ele levou os nobres. Ele levou as pessoas de alta condição financeira. Ele levou os melhores, os intelectuais. E os vasos da casa do Senhor, o ouro, entendeu? Da casa do Senhor. Ele levou tudo para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus. É por isso que você vê, Nabucodonosor ele não chega em Babilônia na primeira deportação. Ele não chega em Babilônia com todos, entendeu? Mas com alguns de Israel. Veja aqui no versículo 2, diz o que? O Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus. E ele os levou para a terra de Sinear, olha, aí vê, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios da casa do tesouro, do tesouro, na casa do seu Deus. Então, na casa do tesouro, isso tanto do templo quanto também da casa do rei. Então, tudo que era de melhor em Israel, entendeu? Da casa do rei, da casa do tesouro até do próprio Deus, ele levou para a Babilônia, entendeu? Então, o que acontece com isso? Ele também, no versículo 3, leva os melhores de Israel, né? Porque se você ler lá no capítulo 24, você vai ver isso, né? Que inicialmente, na primeira deportação, ele só levou os nobres, ferreiros, pessoas que tinham profissão, os intelectuais da cidade, os melhores ele levou para a Babilônia. Por isso que aqui no versículo 3 ele diz: então disse o rei Aspenaz, chefe dos seus eunucos, que trouxesse algum dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres. Primeiro, veja quem ele trouxe. Pessoas da linhagem real e dos nobres. Da linhagem real era da linhagem davídica, né? E da linhagem dos nobres, pessoas de alta posição, pessoas intelectuais, os melhores. Tragam. Então veja, que aqui, e ele observa que ele não pediu que trouxesse todos os nobres, ele disse que trouxesse alguns da linhagem real e dos nobres, então eram selecionados. Então desses da linhagem real e dos nobres, quem era que era para ser trazido até ele? Quem era que era para ser levado até o rei, para melhor dizer? Olha que de jovens em que não houvesse defeito algum. Olha aí, não poderia ter defeito físico. Formosos de parecer, instruído em toda a sabedoria,
sábios em ciência e versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio, a fim de que fossem ensinados nas letras e na língua dos caldeus. O que me chama a atenção é o que diz na atualizada. Essa aqui é a contemporânea, que é a Thompson. Olha o que diz aqui na versão atualizada da Bíblia. Deixa eu dar mais uma ajeitadinha aqui na câmera. Pronto. Olha o que diz. Versículo 4. Jovens sem nenhum defeito. Ó, significa assim. Jovens perfeitos. Não era para ter defeito. Jovens sem nenhum defeito. De boa aparência. Versados no conhecimento. E que fossem competentes para assistirem no palácio do rei. E lhes ensinasse a cultura e a língua dos caldeus. Então veja o tipo de pessoa, veja o tipo de jovens que ele queria. Ele levou os nobres, mas ele selecionou dos nobres, né? Ele levou cativo inicialmente dos nobres e da linhagem real. Mas destes nobres da linhagem real, ele mandou trazer os melhores. Então veja que, por que os melhores? O Império Babilônico ele cresceu muito, na proporção que ele cresceu, o que acontece? Ele se expandiu demais. E eles precisavam de pessoas intelectuais também de outras nações para cooperar no seu reino, para trabalhar na administração do reino. Por quê? Cresceu muito, entendeu como é? Então ele simplesmente precisou. E o outro motivo dele fazer isso era para também o quê? Manter a fidelidade daqueles cativos com o qual ele tinha levado preso ali, né? Por exemplo, ele levou o povo de Israel, na mentalidade dele. Se eu botar judeus para trabalhar comigo na administração, com certeza eu vou ter maior possibilidade de galgar a confiança e a fidelidade deles, e a lealdade deles. Do mesmo jeito com as outras nações. Mas qual o principal objetivo dele fazer isso? Para não haver tanto risco deles se rebelarem, entendeu? De rebelião das outras nações na sua terra. Né? Para não haver risco das nações se rebelar. Porque as nações viriam, ó, tem pessoas da nossa parentela, tem pessoas da nossa nacionalidade trabalhando. Nabucodonosor, gente boa, deixa ele governar. Vamos ficar tranquilos. Então Nabucodonosor, ele não foi bestinha não. Nabucodonosor, ele foi esperto todo em fazer isso. Quero que vocês entendam, foi espertíssimo. Então o que acontece? Além de selecionar os melhores, ele disse, só que essas pessoas dos judeus aí, eles vão fazer o quê? Eles vão comer da comida que eu como, beber do vinho que eu bebo. Ou seja, a melhor alimentação era do rei. Então isso significa assim, eles vão comer e beber da melhor alimentação e da melhor bebida que existe em Babilônia. Entendeu? Então o que acontece? Quando Daniel é selecionado e sabe disso, diz o versículo 8 que ele propôs em seu coração não se contaminar com a porção do manjar do rei e nem com o vinho que ele bebia. Vamos entender um pouquinho aqui o versículo 8. Veja que Daniel, mesmo em Babilônia, ele estabeleceu um padrão de vida com Deus. Ele disse, ó, eu vou viver aqui em Babilônia, mas eu vou viver no meu padrão de vida que eu vivia lá. Veja que eu disse para vocês a princípio que ele viveu um período de transição, aqueles 3 jovens. Daniel sabia o que era santidade e Daniel sabia o que era pecado. Daniel sabia o que era errado, e Daniel sabia o que era certo. Daniel sabia o que era ver uma nação servir a Deus e o que era ver uma nação mergulhada no pecado. Entendeu? Então Daniel viveu esses 2 polos de situação. Vivendo ele isto, ele mesmo em Israel, ele teve um padrão de vida, juntamente com aqueles jovens. Mantiveram-se um padrão de vida espiritual. Do mesmo jeito, quando chegaram em Babilônia, eles mantiveram. Entendeu? Não é uma tipologia, não, para a igreja não, mas é simplesmente um exemplo maravilhoso para nós, é uma lição de vida para nós. Ou seja, preste atenção, devemos manter o nosso padrão de vida independente do ambiente em que estamos vivendo. Entendeu? Então é uma lição de vida. Que lição é essa? Nos leva a aprender a manter o nosso padrão de vida cristã, seja aonde estivermos. Precisamos entender isso. Então o que acontece? Quando ele, assim, ouve isso, ele tomou esse propósito. Mas ele precisou conversar com Aspenaz, chefe dos eunucos, e pediu a ele para que não se contaminasse com a alimentação. Mas por que Daniel não quis contaminar-se com a alimentação? Se você observa o verso 8 ainda, diz, ó, a parte B, então pediu ao chefe dos eunucos que eles permitissem não contaminar-se. Por que contaminar-se? Porque
era visto isso aqui como uma contaminação, esses alimentos. Vamos entender aqui, vamos abrir aqui possibilidades. A primeira é que aqueles alimentos, os alimentos que o rei comia, todos os alimentos que o rei comia, tinha que ser sacrificado aos ídolos. Porque o rei, ele nada mais era que uma personificação da divindade na terra, entendeu? E o que acontece? O rei era tido como filho dos deuses, como uma pessoa mais íntima, mais perto dos deuses. Então, automaticamente, os reis teriam que ter sua alimentação oferecida aos ídolos. Toda a alimentação que o rei comia era oferecida aos ídolos. Logicamente, Daniel não poderia participar dessa alimentação porque era dedicada aos ídolos. Ele não poderia praticar o pecado da idolatria. Essa é a primeira questão. A segunda, preste só atenção. A segunda era que naqueles alimentos existiam carnes de animais que Israel não podia se alimentar, porque se você ver no capítulo 11, lá do livro de Levítico, você vai ver que Deus faz distinção entre animais limpos e animais imundos. Israel não poderia se alimentar de animais imundos. Tinha os animais específicos com os quais ele poderia se alimentar. Se você quiser saber mais a respeito disso, leia no capítulo 11 de Levítico, que você lá vai entender melhor. Entendeu? Então o que acontece? Então, por eles ter esta proibição e por esses alimentos serem oferecidos aos ídolos, o que acontece? Eles decidiram não se contaminar, entendeu? E os babilônios, eles não faziam diferença eles comiam animais que aos olhos de Deus eram animais imundos. E os judeus não poderiam se alimentar. O seu alimento era sacrificado aos ídolos. Os judeus também não poderiam se alimentar por ter uma vida extremamente dedicada a Deus. Então, essa foi a circunstância que levou Daniel a não querer a porção do manjar do rei, e por isso que ele usou a expressão não contaminasse. Só que as penas, juntamente, né, ali com as pessoas que certamente organizavam a alimentação, as penas teve medo. E disse, ó, eu não posso fazer isso, porque se de repente o rei vê vocês em piores condições que os demais, o que acontece? Ele pode cortar, vai arrancar a minha cabeça. Aqui Daniel disse, ó, faça assim, nos experimente por 10 dias apenas com legumes e água. Aí outra questão, por que legumes e água? Não havia na lei restrições, né? A respeito de se alimentar de vegetais. Então, os vegetais que serviam para alimentação, eles poderiam sim comer, né? Ou seja, os legumes, para melhor dizer, que serviam para alimentação, eles poderiam comer, não tinha problema. Então Daniel optou para aquilo ao qual Deus não proibiu, entendeu? Então, mesmo que fosse algo não tão gostoso, não tão delicioso, mas eles optaram a viver e a se manter e a se alimentar daquilo que é simples. E o que acontece? O que me chama a atenção é que seria complicado em Babilônia, de repente, vamos dizer aqui, seria complicado em Babilônia esse jovem viver dessa forma e ter um alimento específico, em particular. Eles eram estrangeiros, mas Deus levantou Deus levantou Aspenaz, aquele homem, para quê? Para contribuir e cooperar com, entendeu? O padrão de vida que Daniel escolheu para si. Deixa o avião passar aqui um pouco. Bom, passou. Já vai longe. Então o que acontece? Então o que acontece? Daniel simplesmente Deus levantou alguém para cooperar com Daniel, entendeu? Porque eles decidiram permanecer fiéis. E assim aconteceu. Depois de 10 dias, aqueles jovens estavam em um melhor estado físico que aqueles outros. Entenderam? Então o que acontece? Rapidamente as penas tira qualquer tipo de alimentação e mantém eles com a alimentação desejada por Daniel, seus 3 amigos. Então o que acontece, gente? Depois daquele período de tempo, entenda, eles se apresentaram diante do rei. Depois de período de tempo, se apresentaram diante do rei. E o rei começou a consultar e a fazer perguntas a ele, aos demais que foram escolhidos, entendeu? A fazer perguntas a ele.
E diz que o rei, né, os achou mais sábios do que os demais. Veja aqui o que é que diz o versículo 19 do capítulo 1. Então o rei falou com eles, e entre todos não foram achados outros, como Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Por isso passaram a assistir diante do rei. Primeiro, não foram achados outros como esses 4 jovens. Veja que a expressão como é uma comparação. Em outras palavras, não houve ninguém que pudesse ser comparado a Daniel, a Ananias, a Misael e a Azarias. E estes assistiram diante do rei. Mas por quê? Porque diz o versículo 17 que Deus deu a estes homens inteligência, né? Conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu inteligência de todas as visões e sonhos. Veja só que no processo que eles estavam aprendendo, Deus os capacitou extraordinariamente. Por quê? Por causa da fidelidade deles. Entendeu? Então o que acontece? Deus os capacitou extraordinariamente. Então, com a capacidade de Deus, ao ele se apresentar diante do rei, não teve como ninguém competir com ele, não teve ninguém semelhante a eles ali na sabedoria. Mas a Daniel, Deus deu outros 2 tipos de capacidade: conhecimento, inteligência em sonhos e visões. Entenda isso aí. Então, o que acontece? Deus honrou aqueles jovens. E o que me chama a atenção é que quando o rei os achou mais sábio do que os demais, ele simplesmente o colocou ali para trabalhar na administração do Império Babilônico. Que Daniel esteve ali diante, como estadista até o 1º ano do rei Ciro, certo? Então, irmãos, esse foi mais um estudo aqui sobre o capítulo 1º. Ele é um estudo prático, aliás, esse capítulo 1º, ele é um capítulo prático, ele é um capítulo também devocional, um capítulo que tem como finalidade nos incentivar a praticidade de vida cristã equilibrada e moldada pela palavra de Deus. Então, o que acontece? Essa é a primeira parte desse estudo aqui que estamos dando para vocês, certo? Então, mais uma vez peço aí, dê o seu joinha no vídeo, entendeu? Porque isso ajuda muito o canal. Se inscrevam no nosso canal aqui. Ative o sininho para receber as notificações e comentem embaixo dando suas sugestões. Amém? Fica na paz do Senhor e Deus abençoe a todos no nome de Jesus.